favor, explane aí a questão do pré, seus pontos fortes, e o do pós, se há algum ponto forte na opinião do nobre pastor. A principal acusação que eu vejo aí contra o pré-tribulacionismo é que seria uma visão nova, né? Muito nova, surgiu aí no século XIX. Por que que os pais da igreja não falaram? Isso aí não é bem assim, né? Inclusive tem uma calúnia, que diz, o pré-tribulacionismo foi uma menina de 15 anos, chamada Margaret MacDonald, que teve uma visão lá, né? Católica, né? Inclusive eu li no site que era uma menina católica, verdade isso? Ela estava ligada a uma seita pseudo-pentecostal, que tinha ligação com o catolicismo e tal, mas ela foi influenciada por um pastor, segundo consta, Edward Irving. Essa menina de 15 anos, Margaret MacDonald, teria tido contato com esse pastor, que por sua vez tinha tido contato com um padre, né, Lacunza, tal, o nome dele. E aí, John Nelson Darby, que foi quem sistematizou, por assim dizer, o dispensacionalismo clássico, a priori, ele teria aprendido com essa menina, porque essa menina teve uma visão das duas etapas da vinda de Jesus, o arrebatamento e tal. Só que isso é uma calúnia. Por quê? Porque John Nelson Darby era um teólogo. John Nelson Darby tem obras dele, inclusive. Em português você tem pouca coisa, mas se você procurar em inglês, você vai encontrar obras de John Nelson Darby, você vai ver que ele era um teólogo, né? Inclusive, um crítico dele, George Ladd, critica John Nelson Darby, mas reconhece que ele era um teólogo, reconhece a sua contribuição como teólogo. Então, John Nelson Darby não foi influenciado por essa menina, coisa nenhuma, né? Ele foi verificar, consta que ele foi verificar o que essa menina dizia e tal, mas depois ele até considerou demoníaco. Ele refutou. Ele foi contrário ao que essa jovem Margaret MacDonald disse. Mas então, John Nelson Darby, ele sistematizou, de fato, o que nós conhecemos como dispensacionalismo clássico. Depois, esse estudo, ele se popularizou através daquela Bíblia de estudo de Cyrus, né, meu xará, né, C.I., o nome dele era Cyrus, né, C.I. Scofield, ou Scofield, pronúncia varia um pouco então, aí. A Bíblia de estudo, a Bíblia de referência do doutor Scofield, ou Scofield, popularizou, né, o ensino das dispensações e tal. Mas quando você dá uma olhada na história, isso aí que seria um ponto fraco, digamos, quando você volta lá para o primeiro século, você vai ver que, na verdade, Papias, Policarpo, né, que viveram lá no primeiro e no segundo século, eles eram pré-milenaristas. O próprio Justino, Irineu, Tertuliano, eles eram pré-milenaristas. Então, eles criam no milênio literal, porque eles eram ligados àquela escola que foi chamada de escola quiliástica, né? ou quiliasmo, que vem do grego kiliai, que significa 1000. Quando você vê a palavra quilo, por exemplo, né? Ou kilobyte, quilo, que diz respeito a 1000, que é justamente do grego, kiliai, né? Então, a escola quiliástica era aquela escola que cria no milênio literal, 1000 anos. Então, inclusive no século IV, ele disse, todos os santos. Veja que ele não era só pré-milenarista, ele era também pré-tribulacionista. No século IV, todos os santos e eleitos de Deus serão reunidos antes da tribulação, a qual virá e serão levados para o Senhor. Então, quer dizer, no século IV já havia o pensamento pré-tribulacionista, não foi inventado por John Nelson Darby. E a rigor, até é bom dizer, voltando ao que eu disse no início, a teologia sistemática não inventa doutrinas, ela sistematiza. Ora, se John Nelson Darby sistematizou, apesar de ter sido no século XIX, né, isso perde o valor? Né? Não perde o valor de jeito nenhum. Estava na Bíblia, só que alguém, e o George Ladd, que eu citei, ele reconhece justamente isso. O George Ladd diz, olha, você pode procurar livros de George Ladd que ele diz isso. Você vai ver, olha, ele discorda de John Nelson Darby, mas ele diz, olha, antes de John Nelson Darby, ninguém tinha feito isso. Esse estudo que ele fez, realmente o estudo dele é relevante, é proveitoso. Ele viu, ali ele enxergou essa importância de distinguir a igreja de Israel e tal. Porque Lutero,
e Calvino, os principais reformadores, por assim dizer, eles não se importaram com isso. Os reformadores não tiveram isso como objetivo, né? Claro, eles tiveram a sua contribuição, foi muito importante a contribuição que eles deram no que tange a resgatar o método histórico-gramatical, como nós conhecemos, né? Que tem pressupostos valiosíssimos para nós, como, por exemplo, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Isso é importantíssimo, esses pressupostos são inegociáveis, né? Então, nesse sentido, foi muito importante. Eles fizeram um resgate daquilo que prevalecia nos primeiros séculos, entre os pais da igreja, principalmente a escola de Antioquia da Síria, porque os alexandrinos já eram mais alegoristas, influenciados por Filo de Alexandria, depois por Orígenes e tal. Então, a Idade Média praticamente ficou ali, abraçou o método alegórico, né? Então, os reformadores, eles foram muito importantes porque eles recuperaram a interpretação literal da Bíblia, que é cara para os dispensacionalistas clássicos, porque eles interpretam justamente o Apocalipse de modo literal. Apesar de Apocalipse ser um livro altamente simbólico, ou seja, a revelação é apresentada de modo simbólico, mas são símbolos que apontam para a realidade. Veja que interessante você alegorizar o milênio, né? O milênio, 1000 anos, o livro de Apocalipse é altamente simbólico, então como você vai crer? Só que é interessante que ali é uma sequência. Quando você lê Apocalipse 19, você vê que Jesus volta. Jesus está voltando, está vindo na terra com a igreja, e Jesus, quer dizer que você vai alegorizar também a vinda de Jesus? Tem uma descrição simbólica, mas Jesus está voltando de fato. Então ele vem e estabelece o milênio de fato, né? Porque senão, se vale essa ideia de alegorizar, você alegoriza então a própria vinda de Jesus. Jesus não vem de maneira real. A vinda de Jesus também seria uma grande alegoria. São muitos teólogos que foram sistematizando essa doutrina. Morgan Edwards, Schaeffer, né? O próprio Thyssen, naquela obra, que é uma obra excelente, né? Palestras em Teologia Sistemática. Aí você tem o doutor famoso Dwight Pentecost, né? O John MacArthur. O nome é pentecostal, pelo jeito. O John MacArthur, que eu citei, que apesar de ser antipentecostal, ele é dispensacionalista clássico, ele é pré-tribulacionista, ele é pré-milenarista. Olha aí. É uma pedra no sapato aí dos aliancistas, né? Se o senhor puder mandar lá no Zap as referências, eu quero fazer uns memes. Olha aqui, ó. A segunda vinda. John MacArthur Jr., CPAD. A CPAD lançou esse livro aqui, ó. Olha aí. Esse livro, ele defende o dispensacionalismo clássico, o pré-milenarismo dispensacionalista e o pré-tribulacionista. John MacArthur Jr. Aliás, uma obra excelente, viu? Um reformado, pastor. A gente tem problemas com John MacArthur, que ele fez aquele livro Fogo Estranho e tal. E eu até no meu livro sobre Barnabé fiz um capítulo até respondendo ali, principalmente o capítulo que ele fala sobre as línguas. Mas John MacArthur, justiça seja feita, no que tange ao pré-milenarismo dispensacionalista e o pré-tribulacionismo, que nós prezamos, ele aliás, essa obra dele eu recomendo com força, porque vale a pena, não é? Vale a pena. 13 anos, pastor, que eu pesquiso a reforma e essas doutrinas reformadas, e eu não sabia que o MacArthur fazia essas declarações. Inclusive, uns anos atrás, eu até comprei a Bíblia dele, depois que eu vi ele fazendo um relato ali de Atos 2 e 1 Coríntios 13, eu parei de estudar a Bíblia dele, mas eu não sabia. Eu vou fazer um post aí essa semana sobre essa questão aí. Inclusive, já que eu citei a CPAD, foi lançado agora uma revista, Obreiro Aprovado, aquela revista da CPAD, que é voltada para obreiros, é uma revista só sobre o pré-tribulacionismo. E ali tem uma entrevista com o pastor Abraão de Almeida, e tem 5 artigos ali de teólogos da Assembleia de Deus que estão tratando o assunto do ponto de vista bíblico e também histórico.
E ali tem referências, tudo. Quem quiser observar, vai ver lá as referências, de onde foi tirada a informação, justamente dando conta disso aqui que eu acabei de citar, que Papias era pré-milenarista, Policarpo. Só que eles vão dizer, os críticos vão dizer o seguinte, não, mas eles eram pré-milenaristas históricos. Tem uma diferença entre o pré-milenarismo histórico e o pré-milenarismo dispensacionalismo. De fato, tem essa diferença. Porque naquela época, ainda, veja, o estudo teológico, quem estuda a teologia histórica sabe que o estudo teológico, à medida que o tempo vai passando, a doutrina é bíblica, não é invenção de doutrina, mas os teólogos vão melhor sistematizando, vão entendendo melhor, vão explicando melhor, né? Porque se nós usarmos esse mesmo argumento, por exemplo, para a reforma, né? Os reformadores, só no século XVI, que começaram a falar melhor sobre a justificação e tal. Então, quer dizer, alguém vai dizer, não, mas Agostinho já falava e tal, mas tinha outros que não falavam, que era diferente. Então tem essas controvérsias, os pais da igreja, eles tinham seus debates ali, mas já havia o pensamento pré-milenarista, e eu li também aqui o caso de Éfrem, que além de pré-milenarista, ele era pré-tribulacionista, porque ele dizia que todos os santos eleitos serão reunidos antes da tribulação. Agora, esse argumento para mim é secundário. Por quê? Porque nós derivamos a doutrina, sobretudo da Bíblia. Né? Não é a teologia histórica que define se a doutrina é bíblica ou não. Quem define se a doutrina é bíblica ou não é a própria palavra de Deus. Então não é porque só no século XIX John Nelson Darby sistematizou melhor essa doutrina que ela é ou não é bíblica. Né? A questão é o fundamento, de acordo com a exegese, com a hermenêutica, que você interpretar o texto. E eu, sinceramente, com todo respeito a quem pensa diferente, né? Mas nesses 30 anos que eu estou estudando aí sobre a escatologia bíblica, eu não vejo uma visão mais clara e coerente biblicamente do que o pré-milenarismo dispensacionalista clássico e pré-tribulacionista.